Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Movimento do Povo Brasileiro. Meu nome é Marcos Mendes, eu moro em Santo André, São Paulo. Esse vídeo é para você que fica repetindo: Bolsonaro não faz nada, Bolsonaro ele fica inerte, ele não toma nenhuma atitude. Bolsonaro acaba de tomar uma atitude sobre o STF e parte para cima dos ministros. Ele tomou essa atitude exatamente ontem, na quinta-feira. Eu vou ler para vocês um trecho, isso foi umas 6 horas mais ou menos. Bolsonaro entra com ação para impedir Supremo de abrir investigação sem passar pelo MPF, Ministério Público Federal. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal não pode abrir inquérito, principalmente contra o presidente, tá? Sem passar pelo Ministério Público. Aliás, contra o presidente é pior ainda. Quem pode abrir processo contra o presidente ou pedir investigação, qualquer tipo de ação, é a PGR, Procuradoria-Geral da República. A Advocacia Geral da União contesta artigo do regimento interno do tribunal que permitiu a instauração do inquérito das fake news, em que o presidente passou a ser investigado. Sim, é aquele inquérito que o Alexandre de Moraes abriu. Ele terminou o inquérito do fim do mundo, sem provas. A Polícia Federal pediu para a PGR, a PGR pediu para arquivar, e no mesmo dia ele abriu outro sobre milícias digitais. Só que na lei brasileira não existe milícia digital nem fake news. Tem que mudar a lei para você enquadrar alguém nessas leis. Simples assim. Dia 19 de agosto de 2014, às 23h15. Em novo capítulo da briga aberta com o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro se insurgiu, olha só, né? O Estadão é uma beleza, contra o artigo do regimento interno da Corte que permite a abertura da investigação de ofício. Não pode abrir de ofício, sem a necessidade de aval da PGR. Foi o que eu acabei de falar. A norma foi usada, por exemplo, para instaurar o inquérito das fake news, que atingiu a rede bolsonarista e o próprio chefe do executivo. Então, esse inquérito das fake news ele foi legal porque o Toffoli abriu de ofício e o relator foi o Xandão. Ele era o réu, ele era o acusador e ele era o juiz. Então, ele podia julgar e condenar. Ele fazia tudo, ele era o faz tudo, né? Aliás, ele faz o trabalho sujo do STF. Em ação enviada ao STF, na tarde desta quinta-feira, a Advocacia Geral da União pediu a suspensão liminar do texto até o julgamento definitivo do tema no plenário do tribunal. O documento é assinado pelo ministro-chefe da pasta e pelo próprio presidente. A AGU argumenta que o artigo viola preceitos fundamentais, como os princípios acusatórios da vedação de juízo de exceção e da segurança jurídica. O que eles estão causando exatamente é uma insegurança jurídica. Aliás, o STF faz isso a todo momento. Não é novidade nenhuma. O artigo questionado é o 43 do regimento interno da Corte, segundo o qual, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à jurisdição. A previsão é atípica, porque a justiça brasileira preserva o princípio acusatório, ou seja, um órgão representa o pedido da investigação e, eventualmente, uma denúncia, e frequentemente o Ministério Público e outro julga. Perceberam? Então, a lei é assim. Alguém apresenta uma denúncia, o Ministério Público ele entra com essa denúncia e ele encaminha para a Procuradoria-Geral, e após isso a Procuradoria-Geral aciona o STF, quando existe foro privilegiado ou prerrogativa de função. O governo argumenta que a norma abre brecha para o acúmulo de funções nas mãos dos ministros, ao inserir o ministro designado em uma posição de juiz apurador, supervisor, curador das funções ministeriais. O artigo 43 do RISTF cria, em contraste ao juiz de garantias, a anômala figura do juiz à margem das garantias, diz um trecho da ação. O que isso significa? O juiz de garantia seria assim, um juiz abre e o outro concorda, é mais ou menos isso.
São dois juízes ali, mancomunados, abrindo inquérito de ofício, né, por conta própria. Ao longo das 49 páginas, a Advocacia Geral da União cita especificamente o inquérito das fake news e o que chama de excessos cometidos durante as investigações criminal conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu quebra de sigilo, que prendeu um jornalista, prendeu deputado federal, prendeu recentemente Roberto Jefferson, prendeu 2 manifestantes que se manifestavam na frente da casa do ministro, pediu prisão de computadores celulares de apoiadores de Bolsonaro, censurou Bernardo Kister, censurou Alan dos Santos e outros apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais. É a ditadura instaurada no Brasil. Gente, nós estamos vivendo uma ditadura da toga, ditadura do judiciário, que é a pior, porque você não tem a quem recorrer. Você vai recorrer a quem? Eles são a última corte. Você vai pedir para Deus? Ele abriu em março de 2019 para apurar notícias falsas, ofensas, ameaças dirigidas aos dirigentes, dirigentes e aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Só que eles não falam que tipo de ameaça, que tipo de alguém invadiu o STF. O STF inventa a todo momento algum tipo de crime, algum tipo de fake news, alguma coisa para perseguir os apoiadores de Bolsonaro. A apuração atingiu o presidente da República, que passou a ser investigado sob o mesmo guarda-chuva que a militância bolsonarista. Eles falam que nós somos militantes bolsonaristas. Ótimo, maravilha. É melhor ser militante do que ser terrorista esquerdista. Após recorrentes ataques ao sistema eletrônico de votação. Ninguém atacou nada. Vocês são o Estadão. Ninguém atacou nada. Presta atenção. O Bolsonaro mostrou um inquérito que a Polícia Federal abriu a pedido do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pedida pela ministra Rosa Weber, quem pediu uma investigação devido ao ataque hacker que ocorreu no TSE. O hacker ficou 8 meses dentro do TSE e vocês apagaram o log para não saber o que foi feito, o que esse hacker fez. Não se sabe quem é esse hacker, quem pagou ele, qual que é o interesse. Tem um monte de resposta. Por que vocês não respondem isso? Em TSE, em Tribunal Superior Eleitoral, em Estadão, vai perguntar isso daí para eles. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio reflexivo entre sistemas acusatório, devido processo e defesa das instituições. Sim, porque o Roberto Jefferson foi preso. Eles não falaram por que ele foi preso. Eles prenderam sem julgamento. Eles prenderam sem inquérito. Porque para a pessoa ser presa, precisa abrir um processo, a pessoa se defender ou tentar se defender. Tá? E após isso, vai para julgamento na primeira e segunda instância. Se a pessoa for condenada em terceira instância, ela pode ser presa. Se, no caso do Lula, que nem vocês libertaram o Lula, derrubando a prisão em segunda instância. Por que vocês fizeram isso? Qual o interesse de vocês? O Roberto Jefferson não foi nem julgado e foi preso. O Daniel Silveira não teve julgamento e foi preso. O Oswaldo Eustáquio, que foi torturado na prisão, ele falou no Pânico na TV que ele foi torturado na prisão, não teve inquérito e o cara foi preso. Vocês prendem, igual ditaduras prendem, igual a Venezuela prende opositores, igual em Cuba que tem prisão, igual na China que tem prisão. Vocês são ditadores, vocês não enganam ninguém. A maioria dos vícios que têm sido observados deriva do fato de o Supremo Tribunal Federal ter avalizado o exercício de competência investigatória atípica para muito além da aspacialidade da Corte, o que acabou implicando por via oblíqua a criação de um tipo legítimo de prerrogativa de foro por função da vítima. Segue a pasta. O governo vai até a origem do inquérito para questionar os fundamentos usados em sua abertura. A Advocacia Geral da União afirma que não foi indicado absolutamente nenhum fato concreto, foi o que eu acabei de dizer. Não existe nenhum fato concreto, nenhum crime, não houve nada. Sim,
o Bolsonaro falou, eu vou te pegar, Xandão, vou te pegar, Barrosão, daqui a pouco eu vou no banheiro fazer um Barroso. É isso. Não tem nada, eles não têm nenhum fato concreto para incluir o presidente nesse inquérito ilegal. Os atos instaurados no inquérito 4781 são inválidos, por não terem circunstanciado nenhum fato, mas apenas classes de fatos, ensejando assim que uma miríade de fatos futuros venham a ser posteriormente absolvida ou capturada para o inquérito original de ação. O que ele quis dizer com isso? Que eles abriram um inquérito genérico, que milícia digital pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu estou falando aqui agora sobre a STF, eu posso ser um miliciano digital. Você que está fazendo uma postagem criticando, né, os caras de toga, você pode ser um miliciano digital. Mesmo a esquerda que ataca o Bolsonaro, chamando de geno, começa com geno, termina com sida, eles também podem ser miliciano digital, só que com eles não acontece nada. A esquerda pode chutar a cabeça do Bolsonaro na rua em forma de boneco, eles podem chamar ele de geno, de fascista, de tudo quanto é nome, e não acontece nada. Vocês diziam que o Bolsonaro ia ser um ditador, mas em 2 anos e meio ele nunca prendeu ninguém, ele nunca perseguiu ninguém. Bolsonaro, ele age dentro da lei, diferente de vocês, da esquerda e do STF, que a todo momento manda prender só porque vocês não concordam, porque nós não compactuamos com a sua ideia, com o que vocês pensam. Nós pensamos diferente, vocês prendem. O artigo 43 do Regimento Interno do Tribunal Superior Federal, outro ponto questionado pelo governo é a possibilidade do presidente do Supremo designar o ministro responsável pela relatoria das investigações abertas com base no regimento interno, sem necessidade de observar a livre distribuição entre o colegiado. É outra coisa errada. Por exemplo, quando você vai no STF, eles mandam para um sorteio eletrônico. Então, algum ministro vai ser sorteado. Nesse caso, não. Eles abrem um processo e escolhem o relator. É assim, uma coisa patética. É tão ridículo. Sabe? Você tem uma Suprema Corte desse nível, nós temos vergonha. Um país como o Brasil tem uma Suprema Corte desse nível. Foi assim com o inquérito das fake news, em que o então presidente do STF, Dias Toffoli, escolheu Moraes para conduzir os trabalhos da Polícia Federal. A ação foi enviada ao Supremo em meio a ameaças de pedido de impeachment contra os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que se tornaram alvos preferenciais do presidente desde que ele passou a ser investigado por acusar sem provas o sistema eleitoral do país. Eles sempre colocam sem provas, mas o Bolsonaro não acusou o Estadão, ele não fez acusação nenhuma. Vocês são fake news, vocês só fazem notícia de fake news. Ele mostrou um inquérito em que o TSE abriu, porque um hacker invadiu o TSE e ficou 8 meses lá dentro. Foi o próprio TSE que disse isso. Inclusive, o delegado que abriu esse inquérito, ele foi promovido para assessor da Rosa Weber, que era então ministra, e logo após, olha só que absurdo, esse delegado, ele foi promovido para o gabinete do Luiz Fux, ele é assessor especial do Fux. E outra coisa pior ainda, o Alexandre de Moraes substituiu o delegado que estava fazendo essa investigação. O que vocês acham de tudo isso? Não é muito estranho? Por que eles não querem que prossegue o processo de investigação sobre o hacker? Quem que é esse hacker? Quem pagou esse hacker? O que ele fez lá dentro que não tem como saber? Porque eles apagaram o log, fizeram tipo um backup, apagaram tudo. Vocês pensam que nós somos o quê? Vocês estão achando que nós somos otários? Ou ministros do STF? Vocês acham que nós somos crianças? Vocês pensam que nós não pensamos? Nós estamos atentos, o Brasil acordou, o Brasil não está mais deitado eternamente em berços esplêndidos. Acordem, criaturas, acordem. Faz assim, ó, toque, toque, toque. Tem alguém na cabeça?
Não é possível que vocês não percebam isso. Que nós não somos otários nem palhaços. Tá, daqui para frente vai ser assim. Será assim. Nós queremos a lei, que a lei seja cumprida, não interessa quem seja. Pode ser ministro do STF, pode ser aqui o rei das galáxias, pode ser o deus Thor, pode ser o deus Xandão. A lei é para todos, nós somos todos iguais perante a lei. Então vocês sigam a lei e ficam de boa e para de perseguir bolsonaristas. Tá? Porque bolsonaristas, nós só temos a crescer, nós não vamos diminuir. Cada dia aumenta mais e o Bolsonaro representa agora o bolsonarismo. Mesmo que o Bolsonaro não esteja mais aqui, ele já deixou esse legado. Nós já existimos, nós somos uma força. Nós estamos nos organizando. Nós somos desorganizados? Sim, em muitos pontos. Mas nós estamos lutando pelo Brasil. Entenderam isso? O Brasil não é de vocês. Vocês não mandam no Brasil. Vocês são pagos com nosso dinheiro caríssimo. Vocês custam muito dinheiro, um dinheiro gigantesco, que nós pagamos para manter vocês, que tem 200 assessores, para cuidar exatamente da Constituição. Só isso. É muito caro pelo que vocês fazem, que não é nada. É só encher o saco. Esse foi o vídeo. Vamos compartilhar e mostrar que o Bolsonaro está indo para cima dessa cambada do STF. Um abraço e até o próximo vídeo.